Uma mulher que estava escapando de seu casamento tóxico embarcou no avião errado e sentou-se ao lado de um homem misterioso. O vento frio soprava pelas ruas de São Paulo enquanto Luísa observava seu reflexo no espelho do banheiro. O hematoma roxo em sua bochecha estava escurecendo e o corte no canto de sua boca ainda sangrava levemente. Ela tocou o ferimento com dedos trêmulos, contendo as lágrimas. A herança que seus pais haviam deixado após o trágico acidente na rodovia dos Bandeirantes estava agora sob o controle de seu marido, Ricardo, que administrava cada centavo com mão de ferro. Não tinha acesso ao dinheiro, não tinha liberdade, mas esta noite algo havia mudado para sempre. Ricardo a havia agredido na frente de Sofia, sua filha de 5 anos. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Luísa sabia que precisava fugir. Enquanto Ricardo dormia em seu escritório, embriagado com uma garrafa de uísque importado, ela arrumou silenciosamente uma pequena mala. O suor frio escorria por sua nuca enquanto cada passo fazia o assoalho ranger. Apenas o essencial: roupas para Sofia, seu RG, um telefone pré-pago escondido em uma caixa de sapatos. Com o coração disparado, entrou no quarto da filha. "Querida, vamos fazer uma pequena aventura", sussurrou, seus lábios roçando a testa quente da menina. Sofia olhou para a mãe com olhos sonolentos. "Papai vai junto?" A voz de Luísa falhou, um nó apertando sua garganta. "Não, amor, só nós duas." Em minutos estavam fora da mansão no Morumbi. O ar noturno estava cortante contra a pele. As mãos de Luísa tremiam enquanto colocava Sofia no banco traseiro do carro. Não olhou para trás. Dirigiu pelas avenidas desertas, sem faróis, durante os primeiros 10 minutos, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Cada par de faróis atrás dela despertava pânico. No plano original, iria direto para a casa de sua irmã em Salvador. Mas o medo nublava seu julgamento. E se Ricardo rastreasse seu telefone? Em um posto de gasolina na Via Dutra, Luísa tomou uma decisão impulsiva. Voaria. Pagou em dinheiro no aeroporto de Guarulhos, segurando a mão pequena e quente de Sofia com um braço e a bolsa com o outro. A atendente lhe deu o único assento restante no próximo voo. "Portão D21", disse a mulher, sua voz gentil revelando compaixão não verbalizada. "Embarque em 30 minutos." Luísa nem perguntou para onde o voo estava indo. No portão, finalmente olhou para o cartão de embarque e seu estômago revirou. Recife. Não era Salvador, mas não havia tempo para mudar. Ricardo já poderia estar procurando por elas. Aquele erro de embarque, aquela decisão tomada no desespero, estava prestes a mudar o rumo de sua vida de maneiras que jamais poderia prever. As luzes da cabine estavam diminuídas. Luísa moveu-se pelo corredor com a cabeça baixa, estremecendo quando a comissária de bordo a cumprimentou. Seu assento era no fundo. Ajeitou Sofia contra o assento da janela, cobrindo-a com o cobertor estampado de borboletas, aspirando o cheiro familiar de shampoo infantil. Só quando Sofia começou a respirar suavemente, Luísa permitiu-se respirar também. "Com licença, posso sentar aqui? O avião está cheio." Luísa olhou para cima, sobressaltada pelo timbre grave da voz. O homem era alto, talvez em seus 30 anos, vestindo uma camisa azul que destacava a intensidade de seus olhos. Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado. Havia um cansaço silencioso em sua voz, mas não rudeza. Suas mãos, ela notou instintivamente, eram fortes, mas sem a agressividade contida que aprendera a temer. "Claro!" murmurou um arrepio involuntário percorrendo seus braços quando o cotovelo dele acidentalmente roçou o seu.
Mateus ofereceu um aceno discreto e sentou-se ao lado dela, trazendo consigo um leve aroma de sândalo e algo reconfortante como um dia de sol após tempestade. Por alguns segundos, havia apenas o zumbido do avião ao redor deles. Luísa puxou o cachecol mais alto, cobrindo o hematoma em sua bochecha. O avião decolou com um leve tremor percorrendo a cabine. Ela olhou pela janela e piscou, e então as lágrimas vieram, quentes contra sua pele fria. Não pretendia chorar. Tinha sido forte a noite toda, mas a visão das luzes de São Paulo desaparecendo sob as nuvens quebrou algo dentro dela. Mateus não falou, não se virou para ela com simpatia desajeitada. Simplesmente alcançou seu bolso, tirou um lenço dobrado, havia um M delicadamente bordado no canto, e estendeu para ela, oferecendo-lhe privacidade em sua vulnerabilidade. Luísa hesitou, olhando para o tecido branco entre eles, um pequeno gesto de gentileza que parecia quase doloroso por sua raridade em sua vida. Então pegou, seus dedos roçando levemente os dele. Uma corrente quase imperceptível de eletricidade percorreu sua pele com o breve contato. "Obrigada", sussurrou sua voz quase inaudível sobre o ruído dos motores. Ele deu um aceno quase imperceptível e voltou a olhar para frente, concedendo-lhe o espaço que ela nem sabia que precisava desesperadamente. "Está viajando sozinho?" ela perguntou, surpreendendo até a si mesma. Mateus virou-se levemente, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez verdadeiramente. Eram olhos profundos, com pequenas linhas nos cantos que sugeriam que ele sorria com frequência. Sim, sua voz era baixa, serena como água parada. Não exigia atenção, não impunha presença. Era o oposto completo das vozes controladoras às quais estava acostumada. Luísa assentiu, uma mecha de cabelo caindo sobre seu rosto. "Eu também, mais ou menos." Mateus olhou para Sofia e deu um sorriso compreensivo. O primeiro que ela via em seu rosto transformava-o completamente, iluminando suas feições como o sol depois da chuva. "É sua filha?" "Sim", disse ela, um pequeno sorriso tocando seus lábios. O primeiro em dias. "Sofia, ela tem 5 anos. Ela dorme com a tranquilidade de quem se sente protegida", observou ele gentilmente. Luísa sentiu sua garganta apertar com emoção não esperada. "Espero que sim." Uma quietude confortável se estabeleceu entre eles. Entre esses dois estranhos, algo invisível começava a tomar forma, uma conexão nascida da compreensão mútua da dor, ainda não expressa em palavras, mas já percebida no âmago. Quando o avião pousou, Luísa acordou Sofia delicadamente. Ao desembarcarem, a realidade da situação o atingiu. Luísa com força total. Não tinha plano. O telefone estava sem bateria. O endereço de sua irmã estava em outra cidade. Mateus percebeu sua desorientação. Aproximou-se discretamente. "Está esperando alguém?" Ela hesitou, lábios se abrindo e fechando sem palavras. "Não, apenas... cometi um erro. Este não é o lugar para onde deveríamos ir." Mateus a observou atentamente. "Se não tem para onde ir, conheça um lugar." Luísa endireitou a postura cautelosa. "Eu... não sei, não é uma cidade", esclareceu rapidamente. "Apenas uma casa de praia em Porto de Galinhas, isolada e tranquila. Ninguém sabe sobre ela. Você e sua filha estariam seguras lá. Por que ofereceria isso a uma desconhecida?" Mateus sustentou seu olhar sem vacilar. "Porque já estive do outro lado, precisando de abrigo quando não tinha para onde ir. Alguém estendeu a mão para mim, apenas repassando o gesto. Havia uma história ali, nas sombras de suas palavras." Luísa refletiu, enquanto Sofia se agarrava à sua mão. Um lugar calmo longe dele. Assentiu lentamente.
Tudo bem. A viagem transcorreu em silêncio. Sofia adormeceu no banco traseiro, enquanto Luísa observava a noite passar pela janela, ocasionalmente percebendo o brilho da lua sobre o oceano. Mateus dirigia com concentração, seus olhos fixos na estrada, ocasionalmente olhando pelo retrovisor. Gosta de música? A pergunta dele quebrou o silêncio. Luísa piscou, surpresa pela simplicidade da pergunta. Sim, costumava cantar. Fazia tanto tempo que não falava sobre si mesma. Ele assentiu um pequeno sorriso, tocando seus lábios. Tem uma voz que sugere isso. A estrada serpenteava agora entre coqueiros e o aroma do mar tornava-se mais forte. A propriedade revelou-se de repente como uma visão inesperada, escondida entre coqueiros aninhada à beira-mar. Uma casa elegante de madeira clara com janelas que emitiam um brilho acolhedor. Ao desligar o motor, Mateus observou Luísa absorver o cenário. Naquele momento, em uma propriedade isolada no litoral pernambucano, uma jornada muito diferente estava prestes a começar. Mateus carregou Sofia adormecida para dentro. A menina murmurou algo ininteligível e aninhou-se contra seu peito, como se reconhecesse instintivamente a segurança ali oferecida. Luísa o seguiu, absorvendo o ambiente ao seu redor, o aroma de madeira antiga misturado com sal marinho e algo levemente cítrico. As paredes, pintadas em tons suaves de azul e areia, pareciam refletir o mundo exterior, trazendo o mar para dentro. "Esta é sua casa?" perguntou em voz baixa. "Por enquanto", respondeu ele, "há um quarto de hóspedes no andar de cima com lençóis limpos. Vou preparar um suco de maracujá e manga." Luísa não esperava a sensação de acolhimento que a envolveu. Não era apenas o calor físico da brisa marinha, a jarra de água fresca sobre a mesa com rodelas de limão ou os livros organizados nas prateleiras. Era algo mais, uma energia que falava de paz e segurança, tão diferente da tensão constante a qual estava acostumada. Sofia já dormia profundamente no quarto de hóspedes. Luísa desceu as escadas, mas o calor da casa, o silêncio reconfortante e a exaustão finalmente a alcançaram. Sentou-se à mesa da varanda, apoiou a cabeça no braço por apenas um instante e mergulhou no sono mais profundo que tivera em anos. Quando Mateus retornou, encontrou-a adormecida, seu casaco escorregando pelos ombros, revelando marcas roxas espalhadas pelo braço como um mapa de sofrimento. Ele contemplou a cena por um momento, seu peito apertando com uma emoção que não era pena, era reconhecimento. Em silêncio, aplicou um creme cicatrizante nas feridas expostas e tratou os hematomas visíveis com cuidado meticuloso. Luísa moveu-se, seus olhos abrindo-se lentamente. Por um momento, pareceu desorientada. Depois seus olhares se encontraram, âmbar encontrando o oceano, e a realidade retornou. Mateus paralisou, ainda ajoelhado ao seu lado. Ela notou o frasco de pomada em sua mão e compreendeu o que acontecia. Você estava... Perdão, disse ele, afastando-se discretamente. Vi os ferimentos. Não queria que infeccionassem. Não devia ter me intrometido. Ela se endireitou, ajustando rapidamente o cachecol sobre os ombros. Suas faces coraram, misturando embaraço e gratidão. Não, disse suavemente. Obrigada. Um momento de compreensão mútua envolveu-os. Luísa estudou o seu anfitrião, as sombras sob os olhos, a tensão constante em sua testa, como alguém acostumado a carregar um peso invisível. Por que está aqui? Perguntou de repente. Mateus piscou surpreso. Na casa de praia, você quer dizer? Ela confirmou com um aceno, seus olhos não deixando os dele. Ele hesitou. É uma história longa. Luísa ofereceu um sorriso cansado, o primeiro verdadeiro que ele via. Temos tempo. Naquele instante, algo mudou entre eles.
Uma primeira ponte se ergueu sobre o abismo de suas experiências isoladas. O que ambos não podiam prever era que suas histórias, quando compartilhadas, revelariam não apenas cicatrizes, mas também caminhos inesperados para a cura. Os dias seguintes fluíram como a maré, em um ritmo próprio, cheio de pequenas descobertas e momentos de cura silenciosa. Luísa e Sofia se adaptaram gradualmente à rotina da casa à beira-mar, seus corpos relaxando visivelmente à medida que o sol e a brisa marinha apagavam as sombras de São Paulo de seus rostos. Mateus mantinha uma distância respeitosa, nunca impondo sua presença, mas sempre disponível. Aos poucos, como um pássaro aprendendo a confiar, Luísa permitia-se pequenas aberturas. Um café compartilhado ao amanhecer, uma conversa sobre livros enquanto Sofia brincava na areia, vislumbres de sua vida antes de Ricardo. Uma tarde particularmente bonita, Luísa sentou-se na varanda, observando Sofia correr na praia, perseguindo caranguejos e rindo de uma forma que há muito não ouvia. O sol começava sua jornada descendente, pintando o céu em tons dourados e rosa que se refletiam na superfície do mar. Mateus aproximou-se, trazendo 2 taças de vinho branco regional. Ofereceu uma a ela, seus dedos roçando brevemente os dela na troca, enviando um pequeno arrepio por seu braço. Ocupou a cadeira ao lado, mantendo a distância respeitosa que sempre preservava. Por algum tempo ficaram em silêncio, contemplando a paisagem e ouvindo o suave quebrar das ondas, misturado com as risadas de Sofia. O vinho era levemente adocicado, com notas de frutas tropicais. Foi Luísa quem finalmente rompeu a quietude. Nunca imaginei que realmente conseguiria fugir, confessou. Mateus a observou atentamente, o rosto dela agora suavizado pelo tempo à beira-mar, os olhos mais claros, como se o medo que os escurecia estivesse lentamente se dissipando. Não interrompeu, apenas esperou, oferecendo o que ela mais precisava: espaço para existir, para falar. No começo eram apenas palavras ásperas, depois gritos, objetos arremessados, então tapas e, pior, respirou fundo, o ar salgado enchendo seus pulmões com nova força. Ele sempre tinha cuidado para que ninguém visse as marcas. Depois vinha com pedidos de desculpas, presentes caros para Sofia, promessas de mudança, mas o ciclo sempre recomeçava. Ele controlava cada aspecto da minha vida, com quem eu conversava quando saía, o que vestia. Perdi contato com amigos. Minha família acreditava que eu estava apenas ocupada com minha vida perfeita na mansão do Morumbi. Sua voz falhou momentaneamente. Uma noite, ele chegou embriagado. Eu estava grávida, de 6 meses. Acusou-me de esconder dinheiro, de planejar abandoná-lo. Seus dedos apertaram a taça com força. Arrastou-me pelo cabelo, bateu a porta contra meu ombro. 2 dias depois, perdi o bebê. A expressão de Mateus permaneceu composta, mas ela pôde ver a tempestade em seus olhos, o músculo em sua mandíbula contraindo-se. Luísa afastou uma lágrima. Ninguém acreditou em mim. O laudo médico mencionava apenas complicações naturais. Ele contou a todos que eu havia caído na escada, e eu, por um tempo, quase acreditei que era minha culpa. E se eu fosse melhor, mais quieta, mais obediente? Sua voz embargou. Mateus estendeu a mão, deixando-a pairar próxima à dela sobre o corrimão de madeira. Luísa notou o gesto, e após um momento, seus dedos moveram-se até tocarem os dele. O toque foi como eletricidade suave percorrendo sua pele, um contato que não exigia nada. Apenas existia como uma ponte entre 2 mundos antes separados. Continuei por causa de Sofia, murmurou. Mas na semana passada ele me agrediu na frente dela. Ela gritou, tentou me proteger com seus bracinhos.
Uma lágrima deslizou por seu rosto. Naquele momento, soube que precisávamos partir. O polegar de Mateus moveu-se suavemente sobre o dorso da mão dela. Ele virou-se para encará-la. Você tomou a decisão mais corajosa possível. Luísa deu uma risada curta, sem humor. Às vezes me sinto uma fugitiva covarde. Não é covardia, disse ele com firmeza, seus dedos apertando levemente os dela. Covardes não arriscam tudo para proteger quem amam. Havia uma força em suas palavras que ressoava com verdade, mas também um conhecimento íntimo da dor que falava de experiência pessoal. Você fala como alguém que compreende por experiência própria. Mateus inspirou profundamente. Compreendo, sim. Minha irmã se chamava Fernanda, começou, sua voz adquirindo uma qualidade mais suave, quase reverente. Brilhante, engraçada. Amava a astronomia. Conhecia cada constelação como se fossem velhas amigas. Ela namorava um homem que todos admiravam. Carismático em público, mas quando estavam a sós, sua mandíbula tensionou-se visivelmente. Era um pesadelo. Manipulação constante. Ele se afastou de todos nós. Convenceu-a de que era desequilibrada, inútil e irreparável. A mão de Luísa apertou a dele instintivamente, um movimento de solidariedade nascido do reconhecimento. Não percebi os sinais. Estava absorto construindo minha empresa de investimentos, viajando, perseguindo capital de risco e aprovações. Criando um patrimônio que percebo agora não tinha verdadeiro significado. Sua voz embargou levemente. Uma noite, ela me telefonou chorando. Prometi retornar à ligação. Depois, nunca o fiz. Uma pausa carregada de arrependimento pesava entre eles. 3 dias depois, ela teve uma overdose. O laudo disse acidental. Sei que não foi. Luísa cobriu a boca com a mão livre, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Renunciei à presidência da empresa no mês seguinte. Não conseguia mais olhar para planilhas e relatórios. Vendi o que não precisava. Comprei este lugar. Vim para aprender a respirar novamente. Sem palavras necessárias, Luísa aproximou-se e o abraçou. Foi um movimento natural, como se seus braços conhecessem o caminho. Ele retribuiu após um instante de surpresa, seus braços fortes, mas gentis ao redor dela. O calor do corpo dele contra o seu era como um porto seguro, algo que jamais pensara encontrar novamente. O cheiro dele envolveu-a, sândalo, mar e algo unicamente dele. E pela primeira vez em anos, Luísa sentiu-se verdadeiramente segura. Não era uma segurança de paredes e fechaduras, mas de compreensão e compaixão genuínas. Permaneceram assim por um longo tempo, corações batendo em proximidade. 2 sobreviventes de tempestades diferentes, reconhecendo um no outro a força necessária para continuar. Sofia retornou, seus passinhos na areia, anunciando sua chegada, e eles se separaram lentamente, como relutantes em quebrar a conexão. A menina olhou para ambos com curiosidade, seus olhos observadores captando algo que nem eles mesmos haviam percebido completamente. Estendeu a pequena concha para Mateus, um presente, oferecido com confiança infantil. É para você, disse com simplicidade. Para você não ficar mais triste. Mateus aceitou o presente com seriedade, como se recebesse uma joia preciosa. Obrigado, Sofia. É a concha mais bonita que já ganhei. Enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu, algo novo crescia entre eles. O que não podiam prever era que o maior teste ainda estava por vir. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina. Uma manhã, Luísa acordou mais cedo que o habitual e desceu as escadas atraída pelo aroma de café fresco. Encontrou Mateus na cozinha de costas para ela, preparando-o de jejum. Vestia apenas uma calça leve, o torso nu,
revelando costas largas e bronzeadas pelo trabalho ao sol. Por um momento apenas observou-o, permitindo-se apreciar a visão de um homem em seu elemento, sem arrogância, apenas força tranquila e competência silenciosa. Quando ele se virou e a viu, algo intenso atravessou seu olhar. "Bom dia!" disse sua voz mais rouca pela manhã. Não esperava que estivesse acordada tão cedo. "O sol me chamou", respondeu ela, entrando na cozinha com passos hesitantes. "E o cheiro do café?" Ele sorriu. Aquele sorriso que transformava seu rosto e acelerava o coração dela sem permissão. "É um ritual matinal. Gosto de ver o nascer do sol sobre o mar." "Posso me juntar a você?" perguntou Luísa, surpreendendo a si mesma com a iniciativa. "Gostaria muito", respondeu ele, seus olhos nunca deixando os dela enquanto servia 2 xícaras. Seus dedos roçaram novamente ao passar a caneca para ela, e desta vez nenhum dos dois fingiu não notar a corrente elétrica que passou entre eles. "Vamos lá fora? A vista do nascer do sol da praia é incomparável", sugeriu ele. Luísa assentiu, seguindo através da porta dos fundos que dava acesso direto à faixa de areia. Lado a lado caminharam até a praia, os pés descalços afundando na areia ainda fresca do orvalho noturno. O sol emergia lentamente do oceano, uma esfera perfeita de fogo líquido que pintava o mundo em dourado e laranja. "É sempre assim?" perguntou ela em voz baixa, quase um sussurro. "Cada amanhecer é único", respondeu ele, olhando não para o horizonte, mas para ela, como cada pessoa que cruzamos em nossa vida. Luísa virou-se para encontrar seu olhar, e o que viu ali, admiração, respeito, desejo contido, fez seu coração acelerar. O vento marinho brincava com seus cabelos, lançando mechas rebeldes sobre seu rosto. Com uma delicadeza surpreendente, Mateus estendeu a mão e afastou uma mecha, seus dedos demorando-se por um instante na curva de sua bochecha. "Você está florescendo aqui", disse ele suavemente, como uma flor que finalmente encontra o sol depois de muito tempo na sombra. As palavras tocaram algo profundo dentro dela. Sem pensar, inclinou-se para a frente, diminuindo a distância entre eles. O tempo pareceu desacelerar, enquanto seus olhares se prendiam, comunicando perguntas e respostas, sem palavras. Foi Mateus quem recuou primeiro, respeitando os limites invisíveis entre eles. "Sofia deve estar acordando", disse, embora seus olhos comunicassem que queria outra coisa. "Deveríamos voltar." Luísa assentiu, uma mistura de alívio e decepção percorrendo seu corpo. Enquanto caminhavam de volta para a casa, suas mãos roçaram uma na outra várias vezes, como se tivessem vontade própria, buscando um contato que ambos desejavam e temiam em igual medida. Foi no final daquela tarde que Luísa encontrou o notebook aberto de Mateus na mesa da cozinha. Não pretendia bisbilhotar, mas a manchete na tela capturou sua atenção. O bilionário desaparecido. O eclipse silencioso do gênio. Financeiro Mateus Almeida. Seus olhos percorreram o texto rapidamente. O artigo detalhava como Mateus havia fundado uma revolucionária empresa de tecnologia financeira. Como fora aclamado um visionário, transformando o sistema de investimentos no país. Depois vieram os relatos da tragédia familiar. Um escândalo corporativo, sua abrupta renúncia. Ele havia simplesmente desaparecido. E agora, aqui estava ele, vivendo numa casa de praia remota, ajudando uma mulher fugitiva e sua filha. Tão absorta estava na leitura que não percebeu sua aproximação. Luísa. A voz de Mateus era suave. Ela virou-se rapidamente. Não pretendia invadir sua privacidade. "Eu só vi o artigo." "Está tudo bem", ele respondeu. "Você acabaria descobrindo eventualmente." Luísa hesitou. "Por que não me contou quem realmente é?"
Mateus baixou o olhar, porque não queria que isso importasse. Ela cruzou os braços defensivamente. Mas importa. Você é alguém reconhecido mundialmente. Eu sou apenas uma mulher fugindo com uma maleta e uma criança. Você nunca foi apenas qualquer coisa, Luísa. Havia uma firmeza em sua voz que a fez estremecer. Então por quê? Sua voz elevou-se ligeiramente. Por que me ajudar? Por que me trazer aqui? O que espera em troca? Mateus deu um passo à frente. Nada. Não quero nada em troca. Eu apenas... Respirou fundo. Queria ser visto como simplesmente um homem, sem a fortuna, sem o status, sem o peso da tragédia. Pensei que talvez você conseguiria isso. O queixo de Luísa tremeu quase imperceptivelmente. Talvez eu não consiga. A tensão entre eles era palpável, delicada como cristal. Você foi gentil, Mateus. Ela continuou, sua voz mais controlada. Ofereceu a mim e a Sofia paz quando não tínhamos nenhuma. Mas agora que sei quem você é, olhou para o chão. Não pertenço ao seu mundo, nunca pertencerei. Você pertence onde se sentir segura, ele respondeu com simplicidade. Luísa balançou a cabeça. Você não compreende? Passei tanto tempo me sentindo insignificante. E agora, ao lado de alguém como você, apenas reforça o quanto me sinto pequena. Nunca foi minha intenção fazer você se sentir assim. Mateus disse baixinho. Eu sei, ela sussurrou, mas isso não muda o que sinto. Virando-se, mordeu o lábio com força. Preciso partir. Mateus permaneceu onde estava. Sua garganta contraiu-se, mas ele apenas assentiu. Se é o que você precisa. Ela esperou, talvez inconscientemente, que ele pedisse para que ficasse. O pedido não veio. Esse silêncio doeu mais do que imaginara ser possível. Na manhã seguinte, Luísa arrumou suas poucas posses enquanto Sofia ainda dormia. Deixou apenas um bilhete simples sobre a mesa da cozinha. Obrigada por tudo. Espero que encontre a paz que busca. Ao cruzar a porta da entrada com sua pequena mala, guiando Sofia sonolenta pela mão, Luísa não tinha como saber que o destino ainda reservava outro capítulo para sua história com Mateus. O abrigo para mulheres em Olinda tinha um aroma suave de pitanga e produtos de limpeza. Luísa havia conseguido uma carona, cada quilômetro percorrido, aumentando o peso em seu peito, como se estivesse deixando para trás algo vital. Por aqui, senhora Silva, disse a coordenadora Dona Teresa gentilmente. Um mural colorido de ipês amarelos decorava a parede principal. Pela primeira vez desde que deixara a casa de praia, Luísa permitiu-se respirar completamente, embora o ar não parecesse tão doce quanto o da costa. Nos dias que se seguiram, o centro tornou-se mais que um refúgio temporário. Transformou-se no primeiro lugar em anos, onde Luísa não se sentia perseguida, embora seus sonhos frequentemente a levassem de volta a uma varanda de madeira com vista para o mar e a um par de olhos que viam além de suas cicatrizes. A equipe ofereceu assistência jurídica, apoio psicológico, até matrícula escolar para Sofia, que frequentemente perguntava sobre tio Mateus e quando voltariam para a casa dos coqueiros. À noite, sentada ao lado da cama da filha adormecida, Luísa começava a sentir o peso da sobrevivência gradualmente diminuir, embora um novo vazio tivesse se instalado em seu peito, um espaço com o formato exato de uma oportunidade perdida. A audiência de divórcio aconteceu com surpreendente rapidez. Luísa apresentou-se diante da juíza, mãos trêmulas, mas voz determinada. Usava um vestido simples emprestado de outra residente, mas mantinha a cabeça erguida com uma dignidade recém-descoberta. Havia reunido documentos, fotografias, até o depoimento de uma antiga empregada, que certa vez testemunhara as agressões.
O tribunal ouviu atentamente enquanto ela descrevia anos de isolamento, humilhações, controle absoluto e o incidente final que a obrigou a fugir. Sua voz não falhou uma única vez. Ricardo sequer compareceu à audiência. Seu advogado parecia entediado, como se o caso fosse apenas mais um em uma longa lista de compromissos. Quando a decisão foi pronunciada, custódia integral, concedida a Luísa, acompanhada de uma medida protetiva. Ela conteve as lágrimas. Esperou até estarem fora do edifício, sentadas nos degraus sob o sol nordestino, para finalmente deixar a emoção fluir. Sofia, percebendo a mudança na mãe, aproximou-se e tocou seu rosto com dedos pequenos e calorosos. "Mamãe, estamos realmente livres agora?" perguntou com voz pequena e insegura. Luísa abraçou sua filha contra o peito, sentindo o calor do pequeno corpo, o perfume de shampoo infantil em seus cabelos. "Sim, querida, estamos." As palavras saíram embargadas, mas carregadas de verdade. Era a primeira vez que essas palavras carregavam verdade completa. No entanto, enquanto segurava Sofia, seus olhos vagaram para o horizonte, onde o céu encontrava a linha distante que ela sabia ser o mar. Era livre, sim, mas também incompleta, de uma forma que só recentemente aprendera a reconhecer. As semanas transformaram-se em meses. Luísa começou a trabalhar como voluntária no abrigo que as acolhera. Começou com tarefas simples, organizando doações, preparando refeições, lendo histórias para as crianças nas noites em que os pesadelos eram mais frequentes. Havia algo terapêutico em cuidar de outras pessoas. Suas mãos, antes sempre trêmulas, agora moviam-se com confiança crescente. Sua história se espalhou entre as residentes e sua força tranquila atraía outras mulheres que reconheciam nela algo que buscavam em si mesmas, a possibilidade de recomeço, a prova viva de que havia vida além do abuso. Logo estava coordenando grupos de apoio, compartilhando sua jornada sem dramatizações, seus olhos encontrando os de cada mulher enquanto falava, criando conexões que curavam ambos os lados. As mulheres ouviam, algumas com lágrimas silenciosas, escorrendo por rostos marcados, outras com esperança cautelosa brilhando em olhos antes opacos. Uma tarde, enquanto organizava roupas doadas, uma funcionária aproximou-se com um envelope em mãos, o papel creme destacando-se contra o azul de seu uniforme. "Isso chegou para você hoje", informou, estendendo o envelope com um sorriso curioso. Era um envelope simples, sem floreios, sem endereço de retorno, apenas seu nome, escrito à mão em uma caligrafia que ela não reconheceu. Com dedos hesitantes, Luísa abriu o envelope, retirando uma única folha de papel pautado. "Querida Luísa, você não me conhece, mas sua história mudou minha vida. Estive no seu grupo há 2 meses, sentada nos fundos. Você não viu minhas lágrimas, mas chorei durante toda a sua fala. Nunca havia contado a ninguém sobre o que sofria. Achava que precisava ficar. Achava que era tarde demais. Depois de ouvir você, encontrei coragem. Esperei ele sair para trabalhar. Peguei meu filho e parti. Estamos em outro abrigo agora. Não é fácil, mas estamos seguros. Queria que soubesse disso. Obrigada por ser corajosa primeiro. Por você, acreditei que também poderia ser." Luísa leu a carta 3 vezes, cada palavra ecoando dentro dela como ondas tocando a areia. Então, sentou-se sobre uma caixa de doações e deixou que as lágrimas viessem. Não de tristeza ou medo, mas de uma alegria profunda que quase doía, uma sensação de propósito encontrado em meio à dor. Enquanto guardava a carta junto ao coração, uma nova certeza crescia dentro dela. Esta era sua nova missão, seu propósito renovado.
ajudar outras mulheres a encontrarem a coragem que ela mesma havia descoberto, em parte, graças a um homem que acreditara nela quando ela não conseguia acreditar em si mesma. Sem que ela soubesse, a quilômetros dali, em uma casa de praia quase vazia, exceto pela presença de um homem e suas memórias, Mateus tomava uma decisão que alteraria o rumo de ambas as vidas para sempre. O centro comunitário em Recife reverberava com conversas em volume baixo quando Luísa chegou para sua palestra. Era sua primeira apresentação pública organizada por uma ONG que trabalhava com vítimas de violência doméstica. Cadeiras dobráveis rangiam levemente enquanto as pessoas se acomodavam e o aroma de café fresco e tapioca pairava no ambiente. Na frente da sala, uma faixa modesta anunciava Renascendo das Cinzas. Histórias de sobrevivência. O título havia sido Sugestão de Sofia, que aos 7 anos já mostrava uma compreensão surpreendente da jornada da mãe. Luísa ajustou o microfone, suas mãos levemente úmidas. O nervosismo era um companheiro inesperado após meses de conduzir grupos pequenos, mas a escala desta apresentação era diferente. Sofia estava na primeira fileira, vestida de amarelo brilhante, seu sorriso iluminando a sala mais que as luzes fluorescentes no teto. A moderadora apresentou Luísa e um aplauso respeitoso preencheu o salão. Respirando fundo, ela começou. Meu nome é Luísa Silva, disse com voz clara. Até pouco tempo atrás, eu acreditava ser invisível. A sala silenciou completamente. Narrou sua trajetória sem exageros, o isolamento gradual, o controle crescente, o terror constante, a noite da fuga. Suas palavras, embora simples, reverberavam como ondas em água tranquila. Acreditava não ter nada, continuou, sua voz suavizando enquanto seus olhos encontravam os de Sofia. Mas tinha minha filha. E tinha uma escolha. O público ouvia atentamente. Luísa preparava-se para concluir quando a moderadora pigarreou discretamente. Peço desculpas pela interrupção, Luísa, disse com um sorriso enigmático. Mas temos um convidado surpresa hoje. Alguém que pediu para compartilhar algumas palavras. Luísa franziu o senho, confusa. Isso não estava programado. Um leve desconforto instalou-se em sua nuca. Então, seu coração pareceu parar momentaneamente. Uma figura familiar caminhava pelo corredor central, mais magro que em suas lembranças, o cabelo ligeiramente mais comprido, barba por fazer, emoldurando um rosto que assombrava seus sonhos, mas inconfundível como o nascer do sol. Mateus. O pulso de Luísa acelerou violentamente, o sangue correndo com força renovada por suas veias. Seus dedos apertaram o microfone com força, a única âncora em um mundo que subitamente parecia girar rápido demais. Meu nome é Mateus Almeida, começou ele com voz firme, porém gentil. Até recentemente, eu administrava uma das empresas de investimentos de maior crescimento do Brasil. Um murmúrio percorreu a audiência. Tinha tudo o que o mundo valoriza. Externamente, influência, reconhecimento, uma fortuna considerável, conforto, continuou, seus olhos nunca deixando-os dela, como se falasse apenas para Luísa em uma sala cheia de gente. Mas perdi o que realmente importava quando não consegui proteger minha irmã. Não identifiquei os sinais de abuso até ser tarde demais. Depois da tragédia, abandonei tudo. Busquei isolamento para encontrar significado. E então, num voo que eu nem deveria estar, conheci alguém que carregava todo o seu mundo numa pequena mochila, e nos olhos o peso de anos de sofrimento silencioso. Luísa prendeu a respiração, o ar parecendo condensar-se em seus pulmões. Essa mulher não demonstrou vulnerabilidade imediatamente. Continuou Mateus, olhando diretamente para ela,
com uma intensidade que parecia física, tangível no ar entre eles. Mas, quando finalmente deixou as lágrimas virem, ensinou-me o verdadeiro significado da palavra coragem. Sofia, na primeira fileira, olhava de Mateus para sua mãe e, de volta, seus olhos arregalando-se em reconhecimento e depois em alegria pura, não filtrada. Mateus aproximou-se alguns passos, diminuindo a distância entre eles no palco, cada passo deliberado, mas cauteloso, como quem se aproxima de algo infinitamente precioso. Alguns diriam que oferecia abrigo a ela, mas a verdade é que ela resgatou minha humanidade. Lembrou-me que existe propósito além da perda, que cuidar de outro ser humano é o investimento mais valioso que podemos fazer. Então, num gesto que surpreendeu a todos, Mateus ajoelhou-se, não da forma calculada de um pedido de casamento tradicional, mas com a rendição total de um homem que encontra seu norte. "Não vim pedir seu amor", disse, sua voz agora mais suave, quase um murmúrio que o microfone mal captava. "Vim solicitar uma oportunidade, uma chance, de caminhar ao seu lado, conhecer melhor sua filha, conquistar sua confiança gradualmente, não por qualquer obrigação sua, mas porque desde sua partida perdi a paz que finalmente havia começado a encontrar." Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Luísa, cada uma carregando anos de emoções reprimidas, medos enfrentados, esperanças recém-descobertas. O salão inteiro parecia suspenso no tempo, centenas de respirações contidas, esperando. Com passos hesitantes, ela afastou-se do púlpito e aproximou-se dele. Fitou profundamente os olhos que uma vez a observaram, em seu momento mais vulnerável, sem julgamento algum, os mesmos olhos que agora a olhavam com uma mistura de esperança e medo. "Você me encontrou", sussurrou, palavras apenas para ele. Mateus assentiu suavemente, um pequeno sorriso começando a formar-se nos cantos de sua boca. Nunca deixei de procurar. Naquele momento algo quebrou dentro de Luísa, não de forma dolorosa, mas como um dique rompendo, libertando tudo o que mantivera contido. Ela ajoelhou-se diante dele, igualando suas posições, seus braços envolvendo-o naturalmente. O cheiro dele invadiu seus sentidos, sândalo, mar e algo unicamente dele, trazendo de volta memórias de amanheceres compartilhados e conversas noturnas. Ele a abraçou com firmeza, não como um empresário poderoso ou salvador, mas como um homem que reconheceu seu verdadeiro lar no abraço de outra pessoa. Seus braços eram fortes ao redor dela, mas sem qualquer traço da possessividade sufocante que conhecera antes. Sofia soltou um pequeno grito de alegria e correu, até ele, sua energia infantil, quebrando a solenidade do momento. Abraçou ambos com seus pequenos braços, completando o círculo. A audiência irrompeu em aplausos espontâneos. Não o tipo de reconhecimento dirigido ao sucesso profissional, mas à autenticidade da redenção humana, ao reconhecimento de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. O reencontro deles não era uma fantasia romântica idealizada, mas algo genuíno, conquistado através da dor, transformada em crescimento. Enquanto se abraçavam no centro daquele salão simples, corações batendo em sincronia, algo extraordinário começava a ganhar forma. Uma família construída não por laços sanguíneos ou convenções sociais, mas pela escolha consciente de curar juntos. Um ano depois, o sol nascente banhava com luz dourada os coqueirais ao redor da propriedade renovada em Porto de Galinhas. O que antes era apenas uma casa isolada, havia se transformado em um complexo acolhedor. Uma placa de madeira, entalhada na entrada, anunciava Casa do Novo Começo, Centro de Acolhimento e Renovação.
O local pulsava com vitalidade. Risos infantis ecoavam pelo jardim ampliado, onde crianças de diferentes idades brincavam sob a supervisão atenta de voluntárias. Sinos de vento dançavam na brisa marinha, seus sons cristalinos misturando-se ao quebrar das ondas próximas. O aroma de pães de queijo recém-assados escapava pelas janelas da cozinha comunitária. Mateus trabalhava no jardim com Sofia e outras crianças, suas mãos mergulhadas na terra, enquanto plantavam flores tropicais e ervas aromáticas. As mangas arregaçadas revelavam braços bronzeados pelo trabalho constante ao ar livre. O executivo, que antes comandava salas de reunião e administrava milhões em investimentos, agora encontrava significado em gestos mais simples: cultivar, construir, compartilhar conhecimento. Na varanda da casa principal, iluminada pela luz da manhã, Luísa contemplava a paisagem, uma xícara de café fumegante em uma mão e um manuscrito encadernado na outra. A capa exibia o título O Dia em que Escolhi Viver, por Luísa Silva. O livro estava finalizado, pronto para publicação por uma editora que se interessara por sua história. Hoje, entretanto, o foco não estava no livro ou no abrigo. Era um dia de celebração. A praia havia sido transformada para a ocasião. Cadeiras brancas alinhadas sobre a areia dourada, luzes decorativas entrelaçadas nas palmeiras que balançavam suavemente com a brisa constante. Um altar simples erguia-se sob um arco de madeira, ornamentado com flores tropicais multicoloridas. Os convidados não eram personalidades importantes ou figuras públicas, mas aqueles que haviam se tornado verdadeira família. Mulheres que passaram pelo centro e reconstruíram suas vidas. Suas crianças agora sorridentes, voluntários dedicados, a equipe do abrigo em Olinda, onde Luísa encontrara seu primeiro refúgio. Mateus aguardava próximo ao altar, surpreendentemente elegante em uma camisa de linho branco e calça clara, seus pés descalços na areia quente. Suas mãos inquietas revelavam uma rara demonstração de nervosismo, ajustando repetidamente a flor de hibisco na lapela. Seus olhos fixos no horizonte, ocasionalmente voltando-se para a casa, esperando. Luísa surgiu na extremidade da praia, emergindo do caminho entre os coqueiros como uma visão. Caminhava sozinha, por escolha própria. Chego por minha própria vontade e decisão. Seu vestido simples de renda creme fluía graciosamente com a brisa. Uma delicada coroa de flores tropicais adornava seus cabelos soltos. Carregava um pequeno buquê de flores silvestres colhidas por Sofia naquela manhã. Quando seus olhos encontraram os de Mateus através da pequena multidão, tudo ao redor pareceu desvanecer. O som das ondas, as vozes dos convidados, até mesmo o vento constante. Por um momento eram apenas eles dois, como naquela primeira noite no avião, reconhecendo algo um no outro que transcendia explicações. Sofia correu até ela, pegando sua mão livre, e juntas caminharam em direção ao altar, em direção a Mateus, em direção ao futuro que haviam escolhido construir juntos. A música suave misturava-se ao som das ondas, criando uma melodia única para aquele momento. "Mamãe, hoje parece mágico", Sofia sussurrou, olhando para cima. Luísa sorriu entre lágrimas de alegria genuína. "Verdadeiramente é." A cerimônia foi breve e autêntica, sem discursos elaborados ou tradições vazias. Apenas duas pessoas, trocando promessas sinceras, sob o mesmo céu que um dia pareceu tão distante e inalcançável. Promessas de respeito, de espaço para crescer, de apoio nos dias difíceis, de celebração nos momentos de alegria. Quando chegou a hora de selar sua união, Mateus tomou o rosto de Luísa entre suas mãos com uma delicadeza infinita, como se segurasse o mais precioso dos tesouros.
Seus olhos mergulharam nos dela, comunicando muito mais que palavras poderiam expressar. E então seus lábios encontraram os dela, suaves a princípio, um beijo de promessa e respeito, que lentamente se aprofundou em algo mais intenso, carregado do amor que havia crescido entre eles. Os convidados aplaudiram quando finalmente se separaram, e a música começou a tocar mais animadamente. Sofia, que observava tudo com intensidade, ergueu-se na ponta dos pés para alcançar o ouvido de Mateus, quando ele se abaixou para abraçá-la. "Posso contar um segredo?" perguntou com a inocência de uma criança cheia de esperança, mas com a sabedoria que apenas as crianças que sobreviveram a traumas possuem. Mateus inclinou-se, seu coração já transbordando felicidade. "Claro, princesa." Os olhos de Sofia brilhavam intensamente. "Não tenho mais pesadelos desde que você chegou. Você é meu pai agora." "De verdade." Por um momento, Mateus ficou completamente imóvel, atingido pela força daquelas palavras simples. Então, ajoelhou-se na areia para ficar na altura dela, emoção visível em seu olhar. "Obrigado", respondeu com voz embargada. "Este é o presente mais valioso que já recebi." Observando-os, Luísa sentiu uma plenitude jamais imaginada possível. A menina que um dia precisara defender a mãe com seus bracinhos frágeis, agora era abraçada por um homem que entendia o valor infinito de proteger sem sufocar, de amar sem possuir. Esta vida não era a que havia planejado. Era infinitamente melhor, imperfeita, por vezes desafiadora, mas genuína, construída não sobre ilusões de riqueza ou segurança material, mas sobre alicerces de resiliência, perdão e renovação. Meses depois, quando um entrevistador perguntou como Luísa descreveria sua nova família e o valor que encontrara em sua trajetória, ela sorriu e respondeu: "Talvez não sejamos o que o mundo considera rico em termos de fortuna material, mas descobrimos algo muito mais valioso, o de acreditar em nós, mesmos e uns nos outros. Nossa maior riqueza hoje é a capacidade de transformar dor em propósito, e nossas riquezas são medidas em sorrisos recuperados, em noites sem pesadelos, em mulheres que redescobrem sua força. E essa autenticidade, essa verdade vivida e compartilhada, superava qualquer patrimônio financeiro que o mundo pudesse oferecer. Se essa história tocou seu coração, se mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios existe possibilidade de recomeço, que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais inesperados. Então reserve um momento para curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precise de esperança e, principalmente, inscrever-se em nosso canal. Sabe, às vezes a vida parece nos colocar em situações impossíveis, onde não conseguimos enxergar saída, mas há algo maior cuidando de nós. Como Luísa descobriu, nenhum erro de percurso é por acaso. Aquele avião errado a levou exatamente para onde ela precisava estar. Deus tem um jeito especial de transformar nossos maiores problemas em nossos maiores milagres, de usar pessoas inesperadas para curar feridas que pensávamos ser incuráveis. Você acredita que é possível reconstruir a vida completamente após perder tudo? Ou algumas feridas são profundas demais para cicatrizar? Deixe sua opinião nos comentários. E me conte, de onde você está assistindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Clique nos vídeos recomendados para continuar essa jornada conosco. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.